Maria, pessoal, meu nome é Raniele e hoje eu vou trazer um vídeo muito legal aqui para o canal. Mas antes, um aviso muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho de notificações e deixe seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não sabe o que está acontecendo, não assistiu nenhum vídeo, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, basta você entrar no nosso perfil e conferir todos os nossos outros vídeos que postamos anteriormente. Então vamos lá, eu vou contar para vocês como que Santa Carmen Sales se tornou uma das minhas maiores santas de devoção, como que eu conheci a história dela e qual é a história dela. Dessa santa muito pouco conhecida, infelizmente, mas que tem uma história e um testemunho muito rico. E é para assistir o vídeo até o final, hein? No, we don't need them. Come on me, feel the rush. Let's get close and share love. Como que eu conheci a história de Santa Carmen Sales? Há uns anos atrás, quando eu ainda era guardiã do Santíssimo, era uma das servidoras do altar da minha paróquia, fui, junto com as minhas colegas que serviam junto comigo, em uma jornada vocacional aqui na minha cidade. E lá, em um dos estandes, tinha o estande de Santa Carmen Sales, que é aqui do colégio Santa Carmen Sales, que fica lá na Asa Norte. E quando a gente entrou no stand, logo uma irmã que estava trabalhando foi muito carinhosa comigo e com a amiga minha que estava lá junto comigo. E a gente já se interessou pela história, ela começou a contar sobre Santa Carmen, só que a gente não estava tão atenta na época sobre o assunto, porque a gente viu muita coisa ao mesmo tempo, a gente estava preocupada com servir e a gente estava passando pelos estandes assim, para conhecer um pouquinho. Então a gente não deu toda a atenção devida naquele momento. Aí o que acontece? A irmã pegou o nosso número, pegou o meu número e o número da minha amiga. E tá, depois passou os dias até que essa irmã entrou em contato com a gente, convidando a gente para uma visita lá no colégio para conhecer melhor o projeto delas e a Ordem de Santa Carmen. E o dia que a gente foi conhecer o colégio foi muito engraçado porque a gente se perdeu. Olha que a gente nasceu nessa cidade, só que no dia, não sei o que aconteceu, que a gente pegou o ônibus errado, a gente não conseguiu chegar no horário que a gente tinha marcado com ela. Então a gente foi um dia bem assim, engraçado e turbulento, porque a gente quase que desiste. No meio do caminho a gente falou assim, não, vamos embora. Aí até que eu falei assim, não, a gente vai pegar esse ônibus e vai tentar chegar. Se não conseguir, se não achar, a gente vai embora. Aí a gente tentou e na última tentativa a gente achou o colégio. Gente, o colégio é muito bonito, é muito legal lá. A gente entrou, parece uma cidade tão grande. Aí assim que a gente chegou lá, eles chamaram a irmã, porque elas que coordenam o colégio, né, as irmãs que estão à frente lá da coordenação do colégio. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal, porque eu senti essa falta aqui na minha cidade de colégios verdadeiramente católicos, sabe? Não só que levam o nome de serem católicos, mas que sejam católicos. E lá ela apresentou o colégio, lá tem uma capela, coisa mais linda, e eles fazem projetos com as crianças. Eu fiquei encantada porque eu gosto muito de criança e a minha colega na época ela já estava fazendo pedagogia, então era algo que interessava muito ela também. Foi um dia muito legal pra gente. E gente, as irmãs de lá são bem velhinhas, elas são bem de idade mesmo e são uma gracinhas, sério. E tinha uma bem velhinha que ela conversou com a gente e ela que contou a história de Santa Carmen. Então ela levou a gente lá pro apartamento delas, né? Deu lanche pra gente, porque a gente ficou muito tempo andando. Ela ofereceu lanche pra gente e contou pra gente o testemunho de Santa Carmen. E nisso ela deu esse livro aqui, ó. Esse livrinho que conta a história de Santa Carmen Sales. Eu morro de ciúme desse livro, gente, sério. Esse aqui é o meu preferido e ele me ajudou muito. Há um tempo atrás, que eu tava vivendo uma fase complicada, então ler ele foi de grande ajuda pra mim. E nisso, a visita acabou, a gente voltou pra casa e foram passando os dias. Eu deixei o meu livrinho guardado, tanto eu ganhei o meu quanto a minha amiga ganhou um pra ela, né? A gente deixou o livro guardado e tal. E foi passando os dias, até que um dia, não sei o que aconteceu, veio na minha mente, eu encontrei ele junto com as minhas coisas e eu falei, eu vou ler, né? Eu tive aquela vontade de ler no meu coração, coisa que eu não tinha tido na hora que eu ganhei. Mas depois de algum tempo eu senti uma curiosidade enorme de ler o livro.
E foi quando eu li a história de Santa Carmen. E, gente, eu me apaixonei. Sério, é uma das santas que eu mais tenho devoção, como eu disse hoje, e que eu tenho um carinho muito grande. E eu sei que vocês, quando souberem da história, também vão gostar bastante dela. Bom, Santa Carmen é conhecida como uma mulher de coragem, e agora eu vou te contar o porquê. Na madrugada do dia 9 de abril de 1948, seus pais esperavam ansiosamente pela sua chegada. E exatamente às 3 horas da manhã vem ao mundo Santa Carmen Sales, ou melhor, Maria del Carme Francesca Rosa, como foi batizada. Santa Carmen, desde muito cedo, sempre mostrou doçura e inteligência. Como diz no livro, uma das visitas dela com a mãe à igreja, ela levou uma de suas bonecas e com toda a inocência pediu para que a boneca fizesse silêncio, pois estava em um lugar sagrado e que precisava ser respeitado. Era um lugar de meditação. E ela disse isso à boneca, pois ela já entendia isso em seu coração. Pela glória de Deus, Carmen foi criada numa família muito católica, onde prezavam muitos dos costumes da igreja. Desde muito jovem, Santa Carmen já sabia o que queria. Em seu coração, Deus já tinha colocado aquela sementinha e ela já havia decidido qual caminho seguir. Ela, por ser uma jovem muito bonita e doce, atraiu os olhares de todos os rapazes da região, e um deles se apaixonou por ela e foi até seus pais para pedi-la em casamento. Santa Carmen teve muito medo de não poder seguir a vocação que queria, mas por obediência aos pais aceitou o noivado. Ela conversou com os pais, tentou convencê-los de que aquilo não era o caminho dela, mas eles não quiseram ouvir. Ela já estava na idade de se casar, então eles prezavam muito pela imagem da filha. E em prantos e em uma oração, pedindo muito a Deus para que ele ajudasse, e a Virgem Maria, ela decidiu conversar com o noivo. E nessa conversa, ela convenceu ele a desistir do casamento. Mostrou que aquilo não iria fazê-los bem, pois não estaria fazendo a vontade de Deus. E nisso, ela convenceu os pais, e logo após esse acontecimento em sua vida, ela decidiu entrar numa ordem pertinho da sua cidade, que fica lá na Espanha. Santa Carmen ficou nessa ordem por muitos e muitos anos, só que viu que ali ainda não era o seu lugar, pois mesmo seguindo a vontade de Deus, muitas vezes você se sente perdida no que está fazendo. E lá, por mais que fosse uma ordem religiosa, que era o que ela queria em seu coração, ela sentiu que não era aquilo, que ela ainda tinha que procurar qual era o seu lugar. Foi então quando ela mudou de ordem, mudou de cidade. Ela se mudou para outro lugar afastado de sua família. E lá também passou muitos anos. Santa Carmen, pelo seu jeito, chamou muita atenção e deixou muitas pessoas irritadas pela sua forma doce de agir. Bom, durante esse tempo que ela passou nessas duas ordens, ela sofreu muito com as próprias irmãs. Por receber um destaque muito grande entre as outras, ela foi convidada a iniciar uma própria ordem. Isso mesmo, Santa Carmen foi convidada pela sua superior a construir uma ordem nova, que ela estaria à frente. E isso aconteceu depois de muitos e muitos anos que ela já tinha entrado para a vida religiosa. Então não quer dizer que você entrando para uma vida religiosa, caso essa seja a sua vocação, que você já vai estar seguindo plena a sua vocação como você gostaria. Não, Santa Carmen é a grande prova disso. Ela passou muito tempo, passou por algumas ordens, até que descobriu, enfim, qual era a sua missão aqui na Terra. E hoje, Santa Carmen é conhecida exatamente por essa congregação, que é a Congregação das Irmãs Concepcionistas Missionárias do Ensino. Isso mesmo, porque durante a caminhada de Santa Carmen, ela descobriu um dom que Deus deu para ela, que é o dom de ensinar. Sim, professora. Ela amava ensinar as crianças. E essa congregação que ela criou, que ela fundou, é isso, são escolas. Durante essa caminhada, carregou muitas e muitas cruzes. O que eu mais acho bonito na história dela é a construção, o crescimento da congregação dela. Gente, toda escola que Santa Carmen abria, que ela inaugurava, ela levava uma imagem de Maria e dizia que ela era a dona da escola e que ela era a primeira pessoa a pisar, porque ela tinha cabeçola local. Então, toda escola que ela abria, o primeiro passo que ela dava para entrar na escola já pronta, ela entrava com a imagem da Virgem Maria para que ela abençoasse e passasse à frente de tudo que aconteceria lá. Durante a criação das escolas, ela sofreu muita humilhação, inclusive das pessoas da igreja. E o que é legal, as escolas dela já são conhecidas no mundo todo, inclusive, como eu disse, tem uma aqui. Por quê?
porque ela tinha uma maneira tão delicada de tratar as pessoas que isso fazia com que as pessoas sentissem vontade de ser como ela. E muitas das meninas que estudaram nas primeiras escolas dela, desde criança, escolheram entrar para a congregação e depois se tornaram professoras das próximas escolas que surgiram. O que mais me chamou a atenção na história de Santa Carmen é que ela é uma mulher decidida. Ela, apesar das dificuldades, apesar das pedras no caminho, ela nunca desistia, com um sorriso no rosto. Ela sempre seguia em frente, confiando sempre em Deus. Tanto que, logo antes da sua morte, ela tinha uma irmã, né, na congregação que fazia de tudo para acabar com ela. Ela inventava mentiras sobre Santa Carmen, ela fazia, tipo, intrigas com as outras irmãs, com as professoras. E, tipo, Santa Carmen se magoou muito com ela. E teve uma vez que Santa Carmen ficou muito, muito doente. E essa irmã, tipo, desejava a morte dela. E Santa Carmen chamou ela e disse pra ela que a perdoava. E essa irmã acabou se arrependendo muito do que fez pra ela, do mal que ela causou pra ela e dentro da congregação, que acabou se tornando uma das amigas mais próximas dela depois disso. E uma das irmãs que mais apoiaram o seu trabalho até a sua morte. Com vários santos, Santa Carmen também sabia quando e como ela ia morrer, porque ela tinha uma vida espiritual tão unida a Deus, tão unida a Nossa Senhora, que ela conversava com eles. Após a sua morte, a congregação cresceu ainda mais e foi crescendo, como eu disse, por todo o mundo. A congregação de Santa Carmen, ela não é um convento, elas são escolas. E eu esqueci de falar no iniciozinho, mas as escolas primeiramente eram dedicadas somente para mulheres. Só que ela teve um efeito tão grande, tão bom, teve tantos frutos que ela acabou deixando os homens também participarem. Então, gente, eu contei aqui um pouquinho pra vocês sobre algumas coisas que eu lembro do livro, né? Porque eu já li o livro 2 vezes, de tanto que eu gostei. Tem muita coisa aqui no livro, tem muita riqueza. Então, se vocês puderem adquirir esse livro, eu super recomendo a leitura. Tem muita coisa que Santa Carmen diz que impacta muito no nosso presente. Não é um livro assim que fale que seja só pro passado, pra época dela, mas uma coisa que dá pra gente colocar em prática aqui no nosso presente, que foi o que aconteceu comigo, que eu consegui, né, superar algumas coisas que eu tava passando, como eu falei, graças ao que eu lia. Então, vale muito a pena a leitura. E eu recomendo ler, não vai dar pra me falar tudo sobre o livro no vídeo, mas assim, tem muita coisa que eu não falei que vocês precisam saber sobre a história dela, porque eu sei que vai dar muitos frutos como deu pra mim também. Antes de encerrar, eu só queria mostrar pra vocês algumas frases que eu gostei bastante, que eu marquei aqui no livro, que foram importantes pra mim. Eu não vou dizer todos, porque eu gostei de muitas, mas uma delas é assim, que fala como que Santa Carmen é. E são características que a gente deveria tentar colocar em prática na nossa vida também. Aqui diz que Santa Carmen era uma pessoa sincera, pura, capaz de dizer sim e não, capaz de chorar e sorrir, de amar, perdoar e de magoar e de se irar também. Então, não quer dizer que você é um santo, não sinta raiva, não sinta, tipo, mágoas. Não, quer dizer que ela sabe trabalhar isso no seu coração para que esses sentimentos não afastem de Deus. Então, ela sentia todos os sentimentos que nós sentimos. E uma última frase que eu achei muito legal é essa aqui. Assim, são santos, resolutos, decididos, firmes, nada de espera no serviço de Deus, que foi exatamente o testemunho dela. Ela entregou a sua vida inteiramente a Deus, entregou sua vida inteiramente às pessoas, com todo amor. E, gente, como eu falei, eu não contei aqui no vídeo, mas aqui fala os detalhes de como que ela conseguiu carregar todas as cruzes na criação das escolas. E como isso me deu força também para seguir em frente com os meus projetos pessoais também. Então, tipo assim, é algo que, se você tem a curiosidade, conheça mais a história de Santa Carmen e leia um livro, tá? O nome do livro é Mulher de Coragem. É esse azulzinho aqui, ó.
Tem ela aqui na capa e as criancinhas, né, das escolas. Se vocês nunca ouviram esse livro na vida de vocês, gente, pesquisem na internet, talvez tenha em PDF, não sei. Deem uma lida porque vale a pena, é muito legal. Então, eu falei muito, né, como sempre, mas esse aqui foi o vídeo sobre Santa Carmen Sales. Se você tiver alguma dúvida sobre a história dela, que eu não tenha falado aqui, comente aqui nos comentários que eu posso até trazer depois, quem sabe, algo mais aprofundado sobre ela, tá bom? Então comenta aqui, não esqueça de deixar o seu like, porque os likes ajudam muito a gente, o YouTube continuar divulgando e apresentando nosso vídeo para outras pessoas. Então, coloca seu like aí, não esquece, viu? Se você não colocou lá no comecinho do vídeo, coloca agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu fiz com muito carinho. Se vocês quiserem assistir outros vídeos sobre outros santos, outros assuntos, basta você estar atento no nosso canal ou vai aparecer vídeos aqui pra vocês agora, algum canto da tela, alguns outros vídeos que a gente já postou aqui no nosso canal. Um grande beijo, segue a gente lá no Instagram e sejam santos. Tchau!